Agora a gente vai falar com o grupo da professora Olga, né, e da Ana Carla. Eles escreveram vários artigos, né, vários capítulos do livro, com a professora, sob a orientação da professora Olga, e são vários grupos de alunos na época, hoje já são formados, né, professora, mas ela vai explicar um pouquinho mais sobre esse trabalho que foi realizado aí. Seja bem-vindo, professora Ana Carla, professora Olga. Vamos? Boa noite. Boa noite. Eu vou começar, depois passo para você. Peço que você fale um pouco depois do projeto dos colegas, que infelizmente não puderam estar, ou porque estão em aula mesmo, né? Ou então não tiveram possibilidade de acessar. Bom, primeiramente eu quero agradecer a fala de todos os colegas, que enriquece extremamente. Descobri que tem gente que também é da nossa praia, que é educação especial, inclusão, e todas essas questões, então a gente está bem próximo, né? Quero agradecer também a Clara Rosa e o Robert por terem tido a ideia, né, dessa antologia, a SF Editorial, na figura do Carlos, que está sempre perguntando, chamando, incentivando, e falo aqui logo de primeira, né? Eu vou estar também no próximo livro, né? Esse que a gente, que ainda está, eu tenho até que o nome aqui, que é Crianças do Amanhã. Nós estamos e vou divulgar, e quem quiser escrever, fale disso, que é muito importante. Bom, agora falando do nosso projeto. O que aconteceu para nós pegarmos 4 capítulos? Né? É uma história de uma professora no período da pandemia. Eu dou aula na Faculdade de Pedagogia, e minhas disciplinas são neurociência, educação especial e inclusão, e uma última que eu criei, arte como recurso psicopedagógico, e produção artesanal como recurso também. E, durante a pandemia, nós tivemos que começar as aulas online. Naquele afã de fazer o melhor possível, aceitei, eu convidei vários monitores. Esses monitores que já têm outras formações, já são professores ou já atuam em outras áreas, mas que estavam cursando a pedagogia para complemento. Né? Aqui no Rio é assim, você faz uma faculdade, acha que é pouco, você faz outra, faz uma pós, e a gente recebe doutorandos e doutores e mestres para assistir aulas de pedagogia. Porque nossa faculdade é o ISERJ, que foi o antigo Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que é secular, né? Então está nas histórias, está nas novelas, né? Então, nesse espaço, os alunos voltam, as pessoas voltam para complementar e sentem necessidade de novos conhecimentos. E ali, naquela pandemia, meus monitores se reuniam comigo e, num determinado momento, nós falamos assim, vamos criar um projeto coletivo que, pelo menos uma vez por mês, a gente atraia todos os alunos da instituição que queiram para assistir um evento nosso. Eu tinha um espaço dentro da instituição chamado Corredor Cultural. Ali a gente apresentava os trabalhos que os alunos desenvolveram. Esses alunos das aulas de neurociência e fundamentos de educação especial, eles criavam materiais para estimular as crianças, para ajudar na aprendizagem e toda essa área. Então, eu fazia no corredor a exposição desses trabalhos. E os alunos que queriam assistir ouviam, cada um falando. Esse período vai até ter agora, no dia 27, lá nos nossos corredores. E aí, o que vamos fazer? Não temos mais um corredor. E aí, um dia inventamos, bom, vai ser a Praça Cultural online. E aí, a Praça Cultural, nós combinamos, depois a Ana Carla vai me ajudar, nós construímos como se fosse uma verdadeira praça, com as aleias, e colocamos a aleia da ciência, a aleia da poesia, da arte, pintura, tudo, a aleia dos convidados, que era da parte de formação, que deram outros nomes, e da música. E, então, nós dividíamos o horário, como aqui, né? Fazíamos aquelas apresentações, e os alunos iam colocando seus materiais, iam falando. Eu levei muito material meu, livros que eu fiz, já o quarto, né, com a SF editorial, a poesia, a crônica, e complementavam com os convidados, outros colegas que também escreveram. Então, aquilo virou, assim, um ponto de encontro, né? Nós tínhamos um número grande de alunos, chegamos a 100 e muitos que assistiam, isso para nós era muito importante. E, ao final, quando a gente já começou a voltar, ficou aquele vazio, o que vamos fazer com toda essa experiência?
Então, propus, tinha acabado de receber o convite, né, desse livro, ia fazer um relato meu, mas depois eu parei e falei assim, por que não oferecer a esses alunos a oportunidade, né, esses monitores, de contar um pouco dessa experiência. Então, chamei as Aleias, né, e falei, você trabalhou com isso, 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 vamos falar do seu trabalho? Você fez isso, vamos falar do seu trabalho? E assim, nós criamos esse grande grupo, se dividiu, e cada grupo falou, vocês têm ali os 4 capítulos, e nós temos aqui, só para relembrar, um deles é a inclusão nas escolas, a arte como recurso na mediação pedagógica. Então, esse grupo de alunos fala um pouco da inclusão, fala das leis, e depois coloca a sugestão, né, de que os fantoches e esses brinquedos de bonecos articulados, que eles possam servir como material de interação e de estimulação para as crianças de educação infantil e outras. E aí eles começam a falar da experiência que tiveram, né, conosco na praça, enfim, e propõe que a gestão seja voltada para esses aspectos humanos. Aqui não dá para ver, mas vocês têm um livro, né? Um dos trabalhos deles são esses bonequinhos. Nós tivemos bonecos que representavam a questão da deficiência visual, a questão do aluno cadeirante, a questão de qualquer um, e eles dançavam, cantavam junto com os outros bonecos no nosso material. Isso está no YouTube, eu acredito até que se colocar nosso nome apareça, né? Então, ali é a aluna que desenvolveu e as bonequinhas referentes a essa proposta desse capítulo. O capítulo do outro, a Praça Cultural Online, interação artístico-cultural com base científica em espaços virtuais, aqui no caso, ele está aí contando como o projeto foi feito, como ele foi reconhecido, como nós recebemos a permissão de apresentar num grande evento da FAITEC, que coordena o nosso espaço. Então, tem aqui a informação. Depois, a gente vem para o impacto das dinâmicas de rapport como um recurso motivacional, percepções e aprendizados nas aulas remotas. É uma pena que a Larissa não está aí, mas o que acontece? Numa das minhas aulas de fundamentos da educação especial, né, e metodologias, ela, como monitora, abria a sala, recepcionava os alunos, eu chegava e começava a aula. E ela, por si mesma, ela determinou que ela ia começar com uma vivência, com uma dinâmica, com alguma coisa relacionada a esse rapport com os colegas. E aquilo, no terceiro momento, né, terceira aula, já virou febre. Os alunos que estavam naquela turma, eles queriam chegar cedo para participar daquela vivência, porque eram vivências que as pessoas falavam de si, que elas se colocavam, que elas faziam desenho, faziam qualquer coisa que fosse para liberar um pouco aquela energia, aquele início do horário, e depois a gente entrava com a aula. Então, ela fez esse trabalho, está aí também no capítulo sendo contado. E depois nós temos o capítulo da Ana, que ela vai falar do próprio capítulo, né, Ana? Vai desenvolver e vai me ajudar a falar mais da praça. Enfim, terminado isso, mandamos o material para o livro. Graças a Deus, todos foram selecionados, então todos receberam essa oportunidade de se tornarem autores, né? E agora a gente vai fazer um evento, que é uma nova praça cultural, mas agora presencial, que é exatamente no dia 27, e eles vão fazer uma mesa redonda falando dessa experiência para os colegas ouvirem, né? Que de repente cai um livro lá de paraquedas, mas é o trabalho deles, e a gente gosta de divulgar, gosta de estimular. Então é isso. Eu entrei como coordenadora de todos eles, porque não quis ficar fazendo capítulo meu. Eu achava que era hora deles também mostrarem que são professores e que já estão prontos para seguir para o mercado de trabalho, seguir para as suas tarefas, e quem sabe, né, entrarem também na educação especial e inclusão, que é o que é a minha menina dos olhos. Então, eu vou parar aqui para que haja mais tempo para a Ana falar, e se precisar voltar a mim, a gente complementa, ok? Então, como a professora Olga falou, fui monitora dela nesse evento, né, responsável pela Aleia da Poesia, que era a parte que sempre abria as nossas praças culturais, buscando sempre alguma correlação com o tema central, porque todo evento tinha um tema central, né? E a gente buscava aí na Aleia da Poesia alguma correlação com o evento, com o tema, enfim, para que a gente pudesse começar a
atrair os nossos colegas, tanto que a gente teve esse evento aí com mais de 100 colegas, foi muito gostoso, sempre muito interessante, porque incentivou também a gente a aprender a trabalhar em grupo, algo muito importante também para o professor, né? Uma experiência que a gente precisa colocar em prática mesmo, né? E nesse susto dessa pandemia, que eram só 15 dias, passaram para 3 meses, e a gente viu tudo se estendendo, como fazer, como criar para manter aí a neurociência, a arte, tudo aí, chamando a atenção dos nossos colegas, para os nossos próprios estudos, nosso próprio desenvolvimento aí como pedagogos, né? Então foi realmente algo muito instigante. Eu entregava sempre a minha parte para outro colega que tinha a Leia da Ciência, teve parte da apresentação de livros, introdução de livros, e esse trabalho aí muito gostoso que o nosso colega tinha fazendo os bonequinhos que foram o charme durante muito tempo, não ficaram só em um evento, não, eles ficaram presentes, foram chamados, convocados a novas praças culturais para que todos pudessem revê-los, porque realmente foram um charme muito grande desse trabalho, muito gostoso. E isso fez com que a gente pudesse interagir, né, cada um dentro da sua própria leia. Eu, por exemplo, tive os colegas que não tiveram oportunidade de estar aqui presente, mas a Nívia, a Rosane. Então a gente debatia e acertava os pontos para fazer, para saber o que falar ali, colocar, estruturar direitinho o trabalho, feito com muito carinho mesmo e com muito gosto para a gente que está chegando aí, né, nessa oportunidade de começar o trabalho de educação, de docência, né, como monitores. E estaremos lá, como a professora Olga falou, no próximo evento, né, já não mais praça cultural, mas corredor cultural só porque será presente e não online. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. É isso, professora. Olha, tem um comentário aqui, ó, que eu achei muito legal, da professora Artemisia, que era professora do IF de Alagoas, Maragogi. Ela falou assim: a professora Olga desenhou minha realidade. Sou doutora e, a partir da tese, senti necessidade de cursar pedagogia. Estou concluindo este ano. Então, achei interessante, né? Professores doutores fazendo pedagogia. E, professora Olga, você é professora doutora, né? E você é formada em medicina, não é isso? Na verdade, eu não sou doutora, né? Eu sou médica, fiz a faculdade de medicina primeiro, mas fui aluna do Instituto de Educação, né? Fiz o normal. E, num dado momento, surgiu um concurso para a área de educação especial, e eu falei, só tem uma vaga, eu vou tentar. Se eu passar, aí eu mudei minha vida. E assim aconteceu. Eu retornei para a escola de onde eu saí, né? E já estou lá há 17 anos, continuei sendo médica, continuei com consultório, fazendo meu trabalho, mas me foquei mais para essa área que eu já trabalhava, da deficiência, a área da estimulação precoce, bebê de alto risco, e mais tarde, complementando com a neurociência, né? Então, a gente dá aula aí, atrai os alunos. Agora eu vou começar uma disciplina de saúde escolar, né? Que era o que eles pediam, né? Vou ensinar um pouco de pediatria, voltar da escola. Então, a gente vai misturando as áreas, né? União de saúde e educação, que é o que a gente precisa, né? Para compreender o outro, para saber lidar com ele, né? E fui para um curso de arte terapia também, né? Eu acho interessante quando os colegas voltam, né? Assim como eu estou voltando, de repente estou lá, eu sou a mais velha de uma turma de arte terapia e visão junguiana, porque eu acho que falta esse olhar, né? Nesse novo tempo, nessa nova época, que a gente tem que entrar um pouco numa leitura mais transpessoal, sair um pouco daquela coisa, né, da psicologia analítica, de eu aqui, você lá, né? Então, depois os alunos vão ter essa formação também dentro de alguma disciplina, eu já estou bolando, né? Arte, ciências e espiritualidade, para poder fugir um pouco, e assim vai, né? A gente vai recortando, caminhando e levando essa juventude aí para caminhos diferentes, para um pouco de humanização também, né, da educação. A Lívia, querida Lívia, mandou mensagem. Muitos elogios para você aqui no chat, professora Olga, uma professora maravilhosa, muitos elogios aqui. E assim, uma honra a gente ter o trabalho de você, dos seus alunos aqui no nosso livro, né?
Eu acho que engrandeceu bastante todos nós, assim, né? Então, muito bom. Ó, outro, aprendemos muito com ela. Muitos elogios para você aqui no chat. Obrigada. Ó, muito necessária essa parceria de saúde e educação. O Cleomar Nunes Pereira, né, falando. Né, e a Nívia Salles, né, elogiou bastante você também. Nívia está também desse projeto. Se bobear, é a que está escrevendo junto, né? Ela entrou para assistir, mas ela é uma das autoras de um dos capítulos. Aí, ela está junto com a Ana Carla, por isso que só ficou a Ana, o mesmo capítulo, né? Ela Depois não mesma. puder. Mas eu vejo assim, olhando o pessoal de tantos lugares do país, né? Eu acho assim isso fabuloso. Porque foi a partir desse momento da pandemia que a gente percebeu que às vezes vinha alguém para o nosso trabalho tão singelo, alguém de um outro estado longe, que recebeu aquele link em algum lugar e chegou. Né? E a gente descobriu, então, que o Brasil é grande, mas não é tão grande assim. Pelo menos na área da educação, a gente pode dar as mãos. Né? A gente fala, a gente reconhece, a gente usa o trabalho do outro, né? Se bobear, vou estar com esse livrinho lá nas minhas próximas aulas, e vou falar, olha só, olha a poesia do colega, olha o trabalho do colega, porque isso estimula a aula, né? O aluno se identifica, então E é muito bom também que a pessoa se forme e já com livros, né? Eu acho que, poxa, se eu pudesse ter isso na minha graduação, eu ia ficar muito feliz, né? Poder formar, né? Participando de um livro, eu acho que isso é uma valorização também para o professor, para o pedagogo, né? Eu acho que a gente tem mesmo que dar nossas mãos para se valorizar também. O professor tem que ser muito mais valorizado nesse país, porque o trabalho é grande e realiza muito. Né? E a leitura, né? A leitura, as pessoas, o brasileiro não gosta de ler, que nada. Todo nosso encontro, eu sorteava livros desses, das antologias todas que eu participei. E os alunos ficavam ali, brigando para ganhar. É um livro de poesia, outro de uma crônica. Enfim, esse vai ser sorteado também e vai ser levado para o nosso evento. Enfim, a gente vai estimulando cada vez mais leitura, cada vez mais autores, né? Contando experiências, também é muito importante. A gente sair daquele espaço do cientista, do que escreve, que tem o saber, e começar a escutar e aprender também. Né? Eu só tinha livros técnicos, e de repente comecei a mudar a área e levar os alunos também a aprenderem juntos. Isso aqui é bom. Vale lembrar também, né, Olga, que algumas das oportunidades dos nossos eventos, das nossas praças culturais, estão no nosso canal, né, Praça Cultural no YouTube. Depois escreve para eles quando chega lá. Você mostrou que é possível, né? A gente está lá e nem sabia. No YouTube já vai encontrar a gente. Oi, gente, tudo bem? Estou passando aqui bem rapidinho para falar um pouquinho de como é ser monitora da professora Olga. Eu comecei minha monitoria na pandemia e a gente estava no ensino remoto. E foi um tempo de muito aprendizado para mim. Eu diria que o momento mais importante da minha graduação, porque eu pude estar bem pertinho da professora e aprendendo muito com ela. Ela sempre está disponível para atender e ouvir um pouco das nossas dificuldades. Sem falar que ela deixa a gente muito à vontade. E outra coisa que é muito importante é que a professora Olga descobre na gente algo que nem a gente sabe que tem. E ela potencializa isso de tal forma que você fica pensando como que isso aconteceu, né? Isso já estava dentro de mim e ela descobriu e potencializou. Na pandemia, o ensino remoto, né, a gente percebeu que os alunos estavam muito, muito desmotivados, porque pessoas estavam perdendo gente querida e às vezes não tinha muita motivação para entrar na aula. E aí, com isso, me surgiu a ideia de aplicar dinâmicas motivacionais antes de começarmos as aulas. E a professora Olga deu um espaço para isso. E os alunos vinham motivados e mais leves para a disciplina. E isso foi tão importante que virou um artigo de livro, né? Eu participei de um livro como monitora, como uma das escritoras do livro. Isso eu não tenho palavras para agradecer, né? Sem falar que é um ganho tremendo para minha formação. É isso, pessoal.
eu convidaria todos para conhecer um pouquinho do que é ser monitora da professora Olga. Monitor também. Vem ser monitor com a gente. Um abraço, te espero. Olá, eu sou a monitora Nívia Salles e eu vim estar falando um pouquinho da minha experiência como monitora. Bem, tudo começou quando houve a questão da gente ter que ficar de forma remota e eu fiz a optativa de recursos artesanais com a professora Olga Passos. E gostei muito, me enriqueceu bastante essa optativa. Então a professora Olga Passos abriu vagas para monitoria para a Praça Cultural, né, na parte de artes, na qual eu fiz parte juntamente com a Ana e com a Rosane. Então, o que acontece? Eu me enriqueci muito, foi muito bom para mim, para minha formação, participar da monitoria. E agora espero, né, agora em 2022.2, continuar como monitora. E eu espero também que vocês possam estar se ingressando nessa parte, né, da formação, que é muito importante. Olá pessoal, meu nome é Ana Carla e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre minha experiência como monitora durante a Praça Cultural online no período de aulas remotas. Eu fui responsável pela Leia Cultural. Era normalmente a Leia que abria a Praça Cultural e normalmente nós fazíamos uma entrevista acerca do tema que era o tema central da Praça Cultural. Cada praça cultural tinha seu tema central. Como foram muitas, fica difícil de resumir aqui. Mas posso dizer para vocês que era sempre muito interessante ter um convidado. Muitas vezes convidamos professores já aposentados do ISERJ, professores que estavam distantes e a gente não podia se comunicar por conta do lockdown. E assim a gente interagia. E o melhor de tudo, a gente podia trocar um pouco naquele momento tão difícil que foi o de pandemia. Por conta disso é que eu posso falar para vocês que foi uma experiência única e enriquecedora mesmo. E tenho certeza que, independente de qualquer questão, vale a pena. E o mais interessante mesmo de tudo isso é o quanto foi enriquecedor e o quanto pôde trazer para mim como experiência pessoal, para poder pesquisar sobre os assuntos, conhecer professores, estar junto, mesmo que de distante, já que a gente estava ali muito distante, mas muito próximo um do outro naqueles eventos. Foi realmente uma oportunidade única que eu tive e que vou carregar comigo ao longo da minha vida. Realmente vale a pena. Fica essa dica. Olá a todos, me chamo Rosane, sou da equipe da Praça Cultural, agora chamada Corredor Cultural, faço parte da equipe da Leia de Artes. Tudo começou quando eu fiz uma optativa chamada Produção Artesanal de Recursos Didáticos com a professora Olga. E ela me convidou para fazer parte da equipe da Leia de Artes. Eu sou responsável por editar e produzir os vídeos. Nas praças culturais durante a pandemia, eu produzia os vídeos com as atividades e as artes dos alunos da optativa. Eu também fui responsável por algumas entrevistas junto com as minhas colegas Nívia e Ana Carla em relação a artes. Queria convidar vocês para conhecer essa monitoria e fazer parte da nossa equipe para que a gente consiga produzir mais e melhores corredores culturais no ISERJ, alegrando os nossos dias.